Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os conflitos entre pais e filhos. E por que isso acontece? Normalmente porque a gente entende errado qual é o nosso lugar. Quais os motivos mais comuns para os problemas entre pais e filhos do ponto de vista sistêmico? Bom, os pontos mais comuns para os conflitos são justamente porque os pais e os filhos estão deslocados do seu lugar. Muitas vezes os filhos entendem que precisam cuidar de pais carentes e aí eles escorregam para um lugar onde eles estão maiores do que os pais e isso conflita. E também existem casos onde os filhos, numa fala inconsciente, dizem, é como se eles dissessem, pai, mãe, eu dou para vocês o que vocês não recebem um do outro. Então, de repente, o menino se coloca no lugar do pai, uma menina se coloca no lugar da mãe, isso também gera conflitos na família. Ou às vezes também, quando existe um amor interrompido, alguma coisa deu errado e esses filhos não conseguem aceitar, tem um senão com os pais e nem sabem direito por que isso acontece. Os problemas acontecem normalmente entre mães e filhos ou pais e filhos? Então, o que a gente vê acontecer? Normalmente, um filho mais velho, ele se fideliza mais à mãe. Então, ele passa a ser muitas vezes o queridinho da mamãe. Mas um filho, um homem, em relação ao pai, quando ele chega no mundo, ele é do mesmo sexo, é como se fosse um concorrente. Então, se esse pai tem algum emaranhamento e tem na mulher dele um pouco uma imagem de mãe, gostaria que ela fosse um pouquinho mãe dele, quando ele descobre que essa mulher é mãe do filho dele, ele pode se ressentir, ter ciúmes e começar a ter um conflito com esse filho homem, sim. E da mesma forma também a mãe em relação a uma filha mulher. Quando nasce uma menina que é do mesmo sexo da mãe e essa menina tem uma tendência de ser a queridinha do papai e se a mãe não tem o aspecto dela, com o pai dela bem resolvido, pode ser também que ela sinta ciúmes desse marido e comece a querer competir com a filha. Quem pode constelar a situação além das pessoas que não se entendem de fato? Nesse caso, se é a mãe que vê um conflito entre o filho e o pai, ela pode sim, numa constelação, entender esse contexto, entender do que se trata e ela, no posicionamento dela, na postura dela, auxiliá-los nessa resolução do conflito deles. E levando até talvez a uma possibilidade de este genitor, de esse pai também poder olhar de uma forma sistêmica para esse conflito deles também. Como a constelação pode contribuir para a resolução do conflito? Bem, a constelação, dentro do trabalho de constelação, o que a gente vê? Tudo se resume a essas 3 leis sistêmicas que regem os relacionamentos. E quando a gente percebe aonde é que está a encrenca, o que a constelação faz? Ela favorece que as coisas vão para o lugar. E isso traz sensações de alívio, isso traz de novo uma harmonização dentro do sistema familiar, ou seja, a gente ressignifica numa constelação tudo aquilo que a gente entendeu errado. E aí, dali para frente, isso flui com harmonia novamente. Podemos dizer que o equilíbrio entre as leis sistêmicas é o segredo para uma boa relação? Sim, o que eu costumo dizer? Que quando a gente tem, porque essas leis elas atuam sobre a gente, quer a gente tenha consciência delas ou não. Então, se a gente tem a sorte de nascer no fluxo delas, a nossa vida flui, que é uma beleza. O problema é quando a gente está na contramão de alguma delas. E aí, o que traz a constelação? Justamente esse olhar. Eu vou entender se é uma questão de pertencimento, quem é que está excluído que eu vou reincluir. Se é uma questão de hierarquia, quem está fora do lugar, e muitas vezes os filhos estão fora do lugar, ou porque eles querem salvar um genitor, ou porque eles querem dar para esse genitor o que ele não recebeu do seu cônjuge. Então, muitas vezes é uma questão de hierarquia, na grande maioria das vezes, ou quando os pais carentes, sem querer, exigem que um filho se coloque no lugar de grande para eles. Então, se eu tenho um sofrimento e eu peço para o meu filho me ajudar, eu estou colocando ele a meu serviço, eu encrenco meu filho, sem nem perceber. Então, tudo isso surge e aparece e vem à luz numa constelação. E às vezes uma colocação, uma fala muito simples, um oferecimento de um olhar, já traz isso à luz e este pai ou essa mãe consegue
tomar a vida dos seus próprios pais, porque o que a gente fala em constelação? Quem é que, entre aspas, me salva? Meu pai e minha mãe. Mas quem é que salva o meu pai e a minha mãe? Não sou eu. O meu DNA, metade dele, é a minha mãe que não salva o meu pai. É um DNA intruso. E ao contrário também, o meu DNA, metade pai, não tem jurisdição sobre a minha mãe e a história dela, nem que eu quisesse. Quem é que salva os meus pais? Os pais deles. Então tudo isso vem à luz numa constelação e favorece que os filhos tomem os seus pais. Os meus pais tomem os pais deles, para que eu possa tomar os meus pais. A vida que veio através dos meus pais para mim. E aí sim eu entro de novo nesse fluxo da vida e aprendo até numa constelação a me defender deste assédio inconsciente. E quando os filhos precisam assumir o lugar dos pais por motivos de força maior? Essa é uma pergunta muito legal, porque o que acontece quando eu de repente preciso cuidar dos meus pais na velhice? Existe uma tendência muito grande de eu querer assumir o lugar de pais deles. Agora eu sei das coisas, eu dou as cartas, eu decido. Isso é muito pesado, tanto para os nossos pais quanto para a gente mesmo. Isso pesa, porque isso está deslocado. É pesado para um filho, mas também tira destes pais a dignidade, porque eles sempre tiveram autonomia. Então é claro que eu posso, do lugar de filho, auxiliar os meus pais que precisam na velhice, mas do lugar de filho, onde eu vou respeitar a opinião deles. Vou dar um exemplo. Digamos que meu pai tem 85 anos, ele tem deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora e ele insiste que ele quer dirigir. O que eu posso, do lugar de filho, fazer se ele é uma pessoa lúcida? Porque se ele tem Alzheimer é uma outra história. Porque aí eu preciso sim tomar a frente, me colocar como maior, sabendo que eu estou violando essa lei e ainda assim eu me responsabilizo por esse conflito. Ou seja, eu sei que eu vou pagar esse preço. Isso está no lugar errado. Mas ok, como é uma situação dessas, eu assumo a responsabilidade e eu não preciso sofrer por isso. Quer dizer, eu vou ter um pesar, mas eu sei que eu estou fazendo como única opção, ou seja, eu não tenho opção, eu preciso entrar nesse lugar de maior do que ele neste momento. Então, quando eu, por exemplo, chego para o meu pai e digo: pai, você já tem 85 anos, você não está enxergando direito, você tem deficiência auditiva e eu gostaria que você vivesse 120 anos. Eu gostaria de ter você aqui. E eu, do lugar de filho, eu tenho preocupações. E talvez, será que não seria melhor se você chamasse um Uber ou me dissesse, a gente programasse para eu te levar? E aí pode ser que ele pense no assunto. Agora, se ele insistir, quiser sair de casa, eu sou a pequena, digamos isso do ponto de vista sistêmico, tá, pessoal? Então, nesse sentido, um filho pode, do lugar de filho, auxiliar um pai, uma mãe que precisa na velhice, que talvez esteja também perdendo essa autonomia, entrando talvez até numa depressão. E nessa depressão, tendo atos, atitudes que ele talvez não tomaria se ele estivesse feliz, se ele estivesse pleno, se sentindo bem, aproveitando e curtindo a sua idade mais avançada, a sua serenidade. Então eu acho que é por aí. Você ainda tem dúvidas sobre esse assunto? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos conflitos entre pais e filhos, se você vive uma situação que você não entende, que você gostaria talvez de saber como é que a gente olha para isso dentro do olhar sistêmico, deixa aqui a sua pergunta, o seu comentário, entre em contato pelas redes sociais que eu terei um enorme prazer de responder isso num próximo vídeo. Ok? Muito obrigada e até a próxima!